feriadão! Uma ótima tarde pra você, meio-dia em ponto. Nós estamos no Dia Azuca especial deste Dia do Trabalho, com muitas homenagens aos trabalhadores nesta data. Vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Vamos conversar sobre profissões estressantes daqui a pouquinho. São profissões de pessoas que cuidam muito da nossa vida, mas que passam um nervosão pra fazer isso. A gente tem que agradecer muito a estas pessoas. Vamos abrir o programa falando disso. Mas não tem só isso, não. A gente vai falar sobre recolocação das mulheres no mercado de trabalho, um dos temas de hoje. Eu vou conversar com a coach e palestrante para mulheres, a Priscila de Sá. Priscila, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Alegria minha. Muito bom a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres em algum momento da vida abandonam a carreira para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para dar aquela força pro maridão que às vezes está decolando, e elas acabam abrindo mão daquele momento profissional. Mas aí elas querem voltar. E aí, dá para voltar? Dá para voltar, e é hora de voltar voltando. Chegar com tudo e mostrar que tá no jogo, que esse tempo fora, ela ficou desenvolvendo outras competências, como gestão de crise, por exemplo. Na família, por exemplo, não é? Né? Com certeza absoluta. Vamos falar sobre isso. Inclusive, ela vai dar algumas dicas para você. Quem ainda está nesse momento, ainda não resolveu voltar para o mercado de trabalho, o que você pode fazer para se preparar para que a sua volta seja incrível, certo? É isso aí. Vamos falar sobre isso. Já volto aí para falar com você. Vou falar com essa fera, com o Juarez Filho. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Que alegria ter você aqui. É muito bacana a gente falar sobre gente de sucesso. Eu acho que é inspirador para todos nós. Quando é que você decidiu que você ia ser um empresário? Quando eu fiz uma visita no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, lá em 1980, apaixonei por aquele lugar. Larguei do banco, eu trabalhava no banco, e fui pro Mato Grosso. Vou empreender, vou mudar. Vou mudar. Vou gerar emprego. Fazer diferente. Vou ajudar a fazer o Brasil crescer. Sim, sem dúvida. Ele vai contar a história dele, é emocionante, a gente vai aprender muito com esse cara. Se prepare, porque é muito legal. Obrigado pela presença. Opa. Fica à vontade aí. Paçoca e Tapioca estão aqui, Tapioca já tá causando. Hoje é feriado, né? Vocês dois vieram trabalhar mesmo assim. Vamos falar daqui a pouquinho sobre os nossos queridos animais, os caras que fazem um bem pra gente, fazem a gente relaxar, fazem a gente descansar. E eles fazem a gente dormir melhor. Pra mim, pelo menos, funciona assim. O que não pode fazer pra tirar o sono da gente? Vamos falar sobre dormir bem? Seja muito bem-vindo. Otorrinolaringologista, especialista em problemas do sono, o Jorge do Lago Pinheiro tá aqui pra gente. Jorge, tem segredo pra gente dormir melhor? Tem. Muitas coisas podem ajudar pra gente dormir bem. Dormir pouco é dormir mal? Dormir pouco é dormir mal, e dormir muito não significa que seja dormir bem. Eu durmo 4 horas por noite, eu tô com problema? Muito pouco, hein? Tem que aumentar isso? Privação de sono. É mesmo? É. Eu acordo ligadão no 220, o que será que eu faço, hein? Vamos conversar melhor sobre isso. Vamos bater um papo sério sobre isso, eu quero saber também. Obrigado, já volto aqui pra falar. Você tem dúvidas sobre isso? Você não dorme bem? Você tem problema pra dormir? Você demora pra dormir? Você tem dificuldade pra acordar bem? Vamos falar sobre isso. Vai mandando suas perguntas pra gente, manda sua participação, suas opiniões. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Vamos falar a respeito disso. Redes sociais, quero a sua participação, que pra mim é fundamental. Você sabe como participar? Sempre no Dia Azuca, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E a partir das 6 horas da tarde, olha a última linha lá, tá vendo? Dia Azuca no YouTube. Todas as nossas entrevistas, todo o nosso conteúdo está disponível na internet. Essa TV Gazeta é demais. Não tem essa coisa, não, vai pro ar e acabou. Não, tá tudo na internet pra você. Quer assistir de novo? Você assiste de novo. Perdeu? Quer mandar pra sua mãe, pro seu amigo que perdeu? Você manda pra ele. Quer participar? Você pode usar as nossas redes sociais ou a minha. Pode escrever lá no meu Instagram, entra lá no @Zucatelli, me segue, pode fazer os seus comentários, que a nossa equipe, enquanto eu tô no ar, também está monitorando o nosso Instagram, o meu Instagram. Participa do jeito que você quiser. O importante é você participar. Tem participação do telespectador aí, Eustáquio? Acho que tem, não tem? Acho que tem o telespectador participando já. A gente tem algumas mensagens dos nossos telespectadores. Olha que legal! Ó, o Rafael Souza. Eu conheço o Rafael. Rafael é artista de musicais. Olha ele assistindo a gente. Oi, Zuca, tudo bem? É o Rafael Souza. Parabéns pelo programa. Eu e a minha mãe estamos adorando. Obrigado, Rafa. Olha o Rafa assistindo lá. Direto, você pode fazer igual o Rafa. Tira uma fotinho da tela e manda pra gente. Ó, tô vendo o programa aqui. Faz uma fotinha igual o Rafa fez e a gente coloca a sua foto no ar. Tem mais participação, Eustáquio? Acho que tem mais mensagem. Olha que legal, a Helena Paniago. Que programa que vale a pena assistir. As pautas são muito boas, interessa ao público. E o que dizer desse apresentador inteligente e querido, com os seus filhinhos lindos de 4 patas? Helena, ganhei meu dia, ganhei meu feriado com esse elogio aqui. Aí eu fico mais feliz, eu trabalho mais feliz ainda. Muito obrigado, meu amor. A gente faz com muito amor e com muito carinho esse programa, viu? Tem mais.
Olha, Rose Ramos, 58. O horário do almoço fica super interessante com o seu programa. Parabéns. Obrigado, Rose. A equipe faz isso com amor, menina, que você não tem ideia. Manda sua mensagem pra gente também. Daqui a pouco... tem mais. Adriana Zandonadi, Zuca. Estou amando você e o programa. Troquei as notícias ruins por algo leve e gostoso demais na hora do meu almoço. Parabéns. Sucesso. Esse é o nosso objetivo. Tem notícias do dia? Claro que tem. Tem informação? Tem. Mas do nosso jeitinho, com a coisa positiva, pensando no melhor, para que você se sinta sempre bem. É isso que a gente quer fazer, tá bom? Ó, a pessoa mandou beijo pro Paçoca e pra Tapioca, os dois estão posicionados aí, já prontos pro nosso primeiro bate-papo, né? Tudo certo? Estão bem os dois? Estão confortáveis? Quando vocês quiserem passear, vocês me avisam. A gente vai falar agora, é dia do trabalho, não é? A gente vai falar sobre uma turma que trabalha muito e quando trabalha, cuida da gente, mas às vezes passa nervoso. Sabe o tal do estresse? Não é fácil, não. Capitão Marcos Palumbo, meu amigo querido, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Como que alegria. Tá, Zucca? Que alegria te receber. Legal demais estar aqui com você. Muito bom ter você aqui. Sempre, sempre. Meu amigo, comandante Jorge Arbage, piloto de linha aérea internacional. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Que alegria. Muito obrigado. Fiquem à vontade, porque a gente está falando de duas profissões que não são fáceis. Não são fáceis. São profissões que envolvem muito estresse. No caso dos bombeiros, Capitão Palumbo, você que me acompanha há muitos anos, né, Tapi? Deixa eu colocar os dois para passear. Vem cá, vamos passear. Capitão Palumbo, você que me acompanha na televisão há muito tempo, sabe que volta e meia eu entrevisto o Capitão Palumbo. Situações complicadas, informações importantes, infelizmente, em algumas tragédias, incêndios, acidentes. O Corpo de Bombeiros está lá presente para salvar a gente, para cuidar da nossa vida. E claro que isso exige muita atenção, exige muita concentração. Capitão, não é fácil não, né? Como é que o senhor lida com o estresse? Como é que o senhor passa por tudo isso e consegue relaxar? O senhor tem algum segredo, capitão? Olha, Zucca, não é fácil mesmo. A atuação do Corpo de Bombeiros, principalmente nas grandes cidades, ela é muito presente na vida das pessoas. Então a gente atende a cada 2 minutos e 12 segundos uma ocorrência de resgate. 2 minutos e 12 segundos? Exatamente. Meu Deus. Para que a gente possa socorrer alguém num acidente, num incêndio, num resgate, num salvamento, para um pronto-socorro, a cada 2 minutos e 12 segundos. Então, a gente não para. Quando a gente vai se concentrar, quando a gente chega no quartel, depois da ocorrência, verifica que muitas vezes, a maioria, a gente consegue ter ali, das 255 mil pessoas que nós salvamos no ano passado. 255 mil pessoas. Estamos falando do Corpo de Bombeiros de São Paulo. De São Paulo, exatamente. Obrigado. Só tenho que te aplaudir e te agradecer. Obrigado. Quando a gente faz isso e dá certo, com certeza a gente tem a história para contar e a gente consegue até aprender com algumas emergências. Agora, quando dá errado, certamente a gente tem que usar a nossa inteligência emocional para que a gente tenha a possibilidade de identificar ali, não digo uma falha, porque nem sempre a gente pode fazer tudo. Claro. E a gente colocar isso na nossa cabeça, sempre fazer o melhor. Tudo que a gente puder, tudo que a gente treinou, nada pode dar errado naquele momento. Até para pensar que se algo deu errado, se alguma pessoa não foi salva, você tem que estar forte no dia seguinte para salvar outra que vai precisar. Porque como você falou, cada 2 minutos, né? Exato. Ou se não, para daqui a 2 minutos de novo. Não digo ao mesmo posto, mas normalmente um posto, nós temos lá 10, 12 ocorrências que aquela viatura acaba atendendo por dia. Então, se na primeira não deu alguma coisa errada, você precisa se recuperar e rápido. Porque as pessoas estão precisando do Corpo de Bombeiros de novo. Sempre, ó, você que acompanha o programa sabe que ontem eu até conversei com o Capitão Palumbo, pedi a gentileza e ele falou a respeito do resgate, infelizmente, do corpo da modelo Caroline Bittencourt no litoral, porque o trabalho do Corpo de Bombeiros está em todos os lugares e para todos os tipos de resgate. E aí nem sempre, é claro, ele até me falou isso na entrevista, você deve se lembrar, ele até falou isso na entrevista para mim, a gente gostaria de resgatar sempre as pessoas com vida, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Vou continuar falando com o capitão, comandante Jorge Arbage, piloto de linha aérea internacional. A gente falou sobre este acidente que tirou a vida da modelo Caroline Bittencourt e você sabe que o tempo não causou só esta tragédia. Foi assustadora a virada do tempo no domingo. E eu conversei com o comandante a respeito disso e ele falou sobre a dificuldade que foi pousar em São Paulo. Estava vindo de Miami, né, comandante? Isso mesmo. E a dificuldade que foi pousar em São Paulo justamente porque o tempo estava dessa forma. Só que isso acontece sempre, isso é uma rotina. Volta e meia o senhor enfrenta esse tipo de situação. E o senhor tem ali uma missão, que é pousar com aquele monte de gente,
garantir a segurança de todas aquelas pessoas e ainda manter todo mundo calmo. A pessoa entra no avião já está nervosa. Tem gente que morre de medo de voar. O senhor tem uma missão ali que é manter todo mundo calmo e o senhor está tranquilo também, não é isso? Normalmente nós estamos preparados, né, para a situação. Se torna até que corriqueiro nós enfrentarmos situações adversas de tempo. Nós fazemos voo para a Europa, quando aqui está chovendo, lá está neve. Quando lá está bom, aqui começa a chover. Quer dizer, nós estamos mais habituados, nós fomos treinados, né? Nós temos, graças a simuladores de última geração, então nós estamos habituados. E temos que fazer essa parte de psicólogos, né? Quando o passageiro entra, a gente faz um speech de boas-vindas, na tonalidade da voz a gente já tenta transmitir essa segurança, porque normalmente o passageiro tem medo de turbulência. Turbulência é o momento que mais assusta as pessoas. Eu gosto muito de voar, então eu confesso, eu tenho o privilégio de não ter medo, mas às vezes eu vejo tantas pessoas com medo e eu tento, da maneira que eu posso ali, tranquilizá-las, mostrando até o fato das pessoas me conhecerem, saberem que eu voo bastante, falo, olha, quantas vezes eu já voei, eu já voei para o mundo inteiro, tá tudo bem, é super seguro, mas às vezes não adianta, por mais informação que você dê ali, a pessoa tá muito nervosa, não é fácil. Uma das nossas clientes desceu ontem, ela estava falando, né, que ela já fez inclusive tratamento para isso, ela se curou, né? A gente mostrou uma reportagem sobre isso esses dias aqui, inclusive usando o simulador, o passageiro vai até o simulador para ver que é seguro. Isso, existem tratamentos e treinamentos, até de forma bastante simples hoje, né, que são bem eficazes para evitar esse tipo de fobias. Tem algumas imagens da reportagem que a gente mostrou que foi feita pelo nosso Rubens Richara, você tá vendo? Isso daí é justamente a passageira utilizando a cabine para ficar mais tranquila. E a gente quer todo mundo tranquilo. Capitão, quando é que o senhor escolheu ser bombeiro? Porque menino fala assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Quero ser piloto de avião. Quero ser piloto de avião. Quando é que o senhor decidiu? Foi de menino mesmo? Foi sim. Todo moleque gosta do caminhão de corpo de bombeiros e uma vez ele estava passando perto da minha casa e a minha mãe tinha uma grade. Eu subi na grade para ver o caminhão, acabei caindo, quebrei meu braço. Você tá brincando? Sério. Mas eu vi o caminhão passando, eu falei, pô, que legal. E aí sempre a gente tem aqueles brinquedinhos. Mas você não foi socorrido pelos bombeiros naquele momento, Não, aquele não. Meu pai mesmo que me levou pro hospital. Mas aí depois, quando eu estava na academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde eu me formei, eu tive uma experiência que foi no grupamento de bombeiros marítimos, no Guarujá. Uma pessoa, ela acabou se afogando. E não tinha ninguém ali no momento. Eu entrei na água, fui lá buscá-la. Sempre gostei muito ali do litoral. E ali foi na praia de Pernambuco, eu fiz um salvamento. E aí na hora que eu tirei ele de lá, bateu aquela vontade. Falei assim, não, eu tenho que ir para os bombeiros, eu tenho que trabalhar no corpo de bombeiros. Você não tinha decidido ainda? Eu estava na academia e não tinha decidido ainda. Mas depois da ocorrência, eu falei, eu vou trabalhar. Porque da mesma academia, o pessoal entendeu, você poderia ir para a Polícia Militar, por exemplo. Exato, para a cavalaria, para o policiamento de trânsito, para o helicóptero Águia, enfim. Mas ali bateu a vontade, eu quero trabalhar no grupamento de bombeiros marítimos do Guarujá. E ali eu acabei fazendo e foi muito bom. Estou nos bombeiros há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Em algum momento você já se arrependeu? Não digo arrepender, a nossa profissão ela é difícil. Assim como o comandante ele precisa ter ali aquele momento de tomar decisões difíceis, de ajudar as pessoas, de às vezes fazer algumas coisas que não estão muito, estão nos nossos protocolos, mas às vezes não são boas para as outras pessoas. Mas a gente precisa tomar decisão. E a tomada de decisão sempre vai ser importante para que a gente tenha o melhor resultado. Então a gente tem que trabalhar isso na nossa mente, essa inteligência emocional para que você consiga no momento que você tem mais pressão, reagir e conseguir os bons resultados. Quantos anos já são? Já são 20 no Corpo de Bombeiros, 25 na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Depois de 20 anos no Corpo de Bombeiros, o cabelo tá já ficando branco aí, né? Já. Eu costumo dizer, é que eu pinto, tá, gente? Mas eu costumo dizer que uma coisa boa do meu cabelo branco, e quando os meus cabelos estão brancos, essa semana eles não estão porque eu dei um trato, mas quando os meus cabelos estão brancos, eu costumo dizer que uma coisa boa é que eu aprendi a lidar com as situações mais complicadas. Então você começa a olhar de forma diferente, você dá uma importância diferente e você sabe encontrar o equilíbrio real das coisas. E na sua função isso é fundamental. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, depois de 20 anos, o estresse é melhor administrado hoje? Sem dúvida, Celso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente, que também passam por situações sob pressão, ela precisa achar o meio termo para poder render mais sob pressão. Se o comandante, se o bombeiro, se o policial não sabe lidar com pressão, ele está na profissão errada. É isso. Ele precisa mudar. Ou o apresentador de TV, vocês sabem que vocês são uma das profissões mais estressantes. Eu sei. Né? Quem trabalha com televisão, né, do mundo. E isso faz com que você tenha essa capacidade.
há necessidade de você trabalhar sua mente para que você fique com os seus objetivos definidos, sempre colocando eles em primeiro lugar para que você reaja perante uma situação de estresse. Nem sempre com os protocolos, treinamentos são importantes, mas se sua mente não funcionar, não vai dar certo. Vou chegar depois, eu gostei disso que você falou, vou chegar numa semelhança das nossas profissões aqui, para ver se o que acontece comigo acontece com vocês também. Mas quantos anos de experiência? 36 anos. 36 anos. No seu caso também você percebeu isso? Por exemplo, nesse domingo, uma situação difícil de pouso. Se isso acontecesse há 30 anos, quando você tinha 6 anos voando, por exemplo, há 30 anos, apesar do conhecimento técnico que você já tinha porque já estava voando, o controle emocional não é o mesmo? Hoje é muito mais fácil você se controlar para conseguir ser racional num momento difícil? Com certeza, Zucca, com certeza. Hoje nós temos, os treinamentos melhoraram muito, as condições dos simuladores que nós temos são de última geração, preparam um piloto muito melhor para uma situação que são chamadas de perigosa para alguns, mas para nós são apenas anormalidades, né? Ah, tá. É uma coisa... Interessante. Não existe emergência para nós, né? Existem condições anormais de tempo, entre você como dirigir numa estrada com chuva ou sem chuva. O critério de avaliação são outros, mas não quer dizer que seja mais perigoso. Os aviões e nós somos muito bem preparados. Obviamente que hoje eu me sinto muito mais bem preparado do que quando eu voava, por exemplo, um avião Bandeirante, que não tínhamos recurso, era tudo na mão, não existia GPS. Então era muito mais difícil naquele tempo, né? Hoje o produto que a empresa nos entrega, são aviões de última geração, é bem mais tranquilo para usar. Qual foi o maior susto que você já levou? Como eu lhe falei, né? O que é para emergência para uns, para nós é a normalidade. Eu tive um problema há muitos anos atrás com um trem de pouso, né? Que não travava direito, né? E tivemos que fazer algumas manobras. Foi assim a normalidade mais séria que eu tive. Depois de alguns procedimentos, né? A gente seguiu alguns procedimentos que já são previstos no simulador. Eu consegui travar o trem de pouso em Brasília. Você precisava abaixá-lo, é isso? Para poder, isso, e na hora da aproximação, uma perna não baixou, né? Um trem não baixou. Mas você acabou conseguindo? Acabou travando, fiz vários procedimentos. Quer dizer, existem redundâncias de procedimentos, Zucca. Você tenta o primeiro, tenta o segundo, tenta o terceiro e exaustivamente até que numa hora funciona, porque foi feito para funcionar. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: você levantou a história da nossa profissão e a minha esposa, a Ana, costuma dizer que o meu combustível é a adrenalina. Quando abaixa a adrenalina, eu fico com um sono enorme. Então eu sou viciado em adrenalina. Vocês acham que isso é uma característica da nossa profissão? Pessoas como nós se acostumam com essa adrenalina e a adrenalina nos ajuda até no momento de concentração, no momento que a gente precisa não perder a atenção de forma nenhuma? Eu acredito. E nos bombeiros a gente tem esse tipo de ação a todo momento. Não há possibilidade da gente não estar atento no incêndio. Inclusive hoje, né, infelizmente, faz um ano que o prédio do Paissandu pegou fogo. Verdade. E acabou colapsando. E nós ficamos lá durante dias trabalhando na remoção de todos aqueles escombros. É verdade. Então não há possibilidade, naquele momento, quando eu cheguei, logo ali 4 horas da manhã, e verificar aquele prédio todo que desabou, colapsou. Agora a gente fala, já caiu? Tinham pessoas lá dentro? Tinham pessoas lá dentro. Então a gente precisa começar a pensar de como eu vou fazer para retirar as pessoas de lá, para dar dignidade para as pessoas. Eu tenho que pensar de como eu vou fazer para que eu possa acessar o primeiro espaço que, por exemplo, poderia ter algum sobrevivente. Então a gente tem que pensar do lado positivo, a gente tem que concentrar as nossas ações nos objetivos para que você consiga resolver aquele problema. Agora, se você não conseguir localizar o seu objetivo naquela situação, você ainda não está preparado para aquele atendimento. Então, tem que pensar no objetivo. Você já viu, nesses anos todos de profissão, Palumbo, muitos desistirem, que você falou isso, se não se acostumar com isso, não está para a profissão. Você viu muita gente, quando encarou esse momento de pressão, falar, isso não é para mim? Você deve ter visto muita gente jogar toalha, né? Não, eu acho, mas não é tão comum, Celso, porque a gente tem uma formação muito boa. Polícia Militar, Academia de Polícia Militar do Barro Branco, depois eu tenho 4 anos de academia, mais 1 ano de especialização na Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha. Nossa. Então nós temos uma bagagem técnica e também educacional muito boa para que permita que a gente, nesses momentos, renda mais. Ou seja, você conviveu com pessoas treinadas ali, né? Essa turma que te acompanhou aí nesses anos, é gente que já passou pelo pior e já foi ficando mais forte, mais preparado. Vai ficando mais preparado e também temos todos os aparatos de treinamentos
onde a gente pode desenvolver ali uma técnica, porque quanto mais você treina, melhor você vai ter o seu resultado no momento do quebra-pau, que a gente chama. Você viu só, os dois falaram muito sobre treinamento aqui. A gente não combinou isso não, tá? Então essa valorização que eu sempre falo pra vocês, que a gente tem que treinar, tem que estudar, tem que se preparar, não importa a nossa área, tá vendo? Os dois estão falando aqui, a gente não combinou, hein? Também é viciado em adrenalina, Jorge? Com certeza, com certeza. Na nossa profissão, Celso, quando a gente costuma fazer, tem duas coisas que você tem que fazer para saber se você vai ser um bom piloto ou se você pode ser um piloto. Primeira coisa é um exame médico. Tem algumas doenças que nos proíbem, que nos não deixam que você prossiga por uma carreira. Por exemplo, cita algumas só pra gente saber. Daltônicos, tá. Epiléticos, tá. Diabéticos, são doenças que, entre tantas, que nos impedem de seguir uma carreira. De ter essa profissão. O controle é muito sério. Então, você tem que fazer isso, eu aconselho, né, para quem quiser fazer. A primeira coisa é o exame médico. Tá bom. Para saber se você tem condição, porque o piloto trabalha tanto com ouvido, como com visão, como com tudo. Mas a primeira coisa é o exame médico. E o segundo, você fazer um voo de experiência. Você tem vários aeroclubes em todo o Brasil que dispõem de aviões pequenos, não custam caros, você vai lá, aluga e faz um voo. Tá. Um voo de teste. Ali, com certeza, acontece com todos, você vai saber se você vai ser um piloto ou não. É mesmo? É nesse momento? É nesse momento. Voo de teste. Se o vírus entrar no sangue, você começa. Aconteceu comigo e com todas as pessoas que eu conheço. Então, olha, se teu filho tem esse sonho, minha amiga, você viu só, a gente deu um passo legal pra você aqui. Seu filho, quero ser piloto, você já viu uma pista aqui pra você. E se teu filho fala, quero ser bombeiro, qual é o caminho, capitão? O caminho é que você deve colocá-lo em situações mais complicadas. Legal, vamos lá. A minha filha, ela fala isso pra mim. Pai, eu quero ser policial da cavalaria. Mas você não pode ser do bombeiro? Não, pai, não quero ser policial da cavalaria. Tudo bem, então vamos colocá-la numa situação onde vou colocar você lá no cavalo. E ela quer ficar lá no cavalo, ela tem 9 anos, mas ela quer seguir. Então eu sempre incentivo ações no sentido de testá-la, lógico, educacionalmente. Mas de que maneira ela vivencia aquela situação e verifique que aquilo é uma situação que ela vai precisar reagir. E não só dos treinamentos, mas também é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. O Jorge falou a respeito disso. Cuidar da saúde, se manter ativo, corridas, atividade física, boa alimentação, isso vai fazer com que você renda, o seu dia vai ser melhor, você vai ter ali toda a capacidade de desenvolver as suas ações naquele momento, não vai ficar cansado. Então não há possibilidade da gente, num dia que eu vou estar de plantão, no dia anterior, você abusar de comida, de bebida. Você pode fazer tudo de uma maneira que você misture um pouquinho de cada coisa e você fique bem, porque se sua mente estiver bem, seu corpo estiver bem, eu tenho certeza que você vai desempenhar uma excelente ação no seu trabalho. Vamos lá, eu gostei muito do que vocês falaram aqui. A gente falou sobre o preparo, sobre o começo da carreira, sobre como vocês chegaram lá. Agora eu quero falar sobre um outro negócio, que o começo do nosso bate-papo foi sobre estresse. O que vocês fazem para relaxar? O que você faz para relaxar, Jorge? Você viaja. Quando você vai para os lugares, você curte o lugar para relaxar. O que você faz para relaxar? Com certeza. Para desconectar? Quando você chega nas pernoites, principalmente estou falando dos voos internacionais, você frequenta lugares muito bons, você tem acesso a muitos bons locais, pessoas interessantes, restaurantes interessantes. Então ali já é um relaxamento para você se preparar para a volta. Tá. É bem tranquilo, né? As acomodações estão muito boas que a gente fica. E normalmente o que eu gosto de fazer, minha particularidade, eu gosto muito de moto, né? E gosto muito. Dois. Seremos parceiros. E eu gosto muito também de fazer o churrasco. Eu não gosto só de comer, eu gosto de fazer o churrasco. É mesmo, é? Gosto. Que bom, vamos marcar um lá em casa. Vamos. Eu sou péssimo churrasqueiro, mas eu adoro comer. Eu faço pra você com o maior prazer. A gente faz isso e eu gosto muito de receber. Eu não sou da noite, né? Então eu gosto de receber meus amigos, minha família na minha casa e eu faço meu churrasco na minha varanda. Esse é o teu relaxamento. São os hobbies que eu gosto. Fala, Paloma. O meu... Nunca te perguntei isso, hein? Não, falo com você há tantos anos, nunca fiz essa pergunta. Nós temos que ter ali uma válvula de escape. A válvula de escape minha é a minha família, estar com elas, com as minhas filhas, em casa, com o cachorro, fazer lá também uma comidinha em casa, praticar atividade física, ver o meu time do coração, vou ao estádio, gosto. É mesmo? Fico lá e naquele momento eu fico tranquilo. Eu não fico pensando em nada disso. Você consegue desconectar? Eu consigo desconectar. E também é importante quando você faz uma atividade física de você se concentrar, você ter a sua persistência testada. Você ter uma criatividade onde você consiga desvencilhar daqueles problemas que você vai ter na sua profissão. Você tem que ser organizado de uma forma para que você não perca
ponto a ponto os seus objetivos. Então são coisas que você treina. Se você treinar, você vai conseguir. Agora, se você deixar de lado, não colocar ali alimentação, vai todo dia na balada, né, Jorge? Imagina. Eu não sou de balada. Pois é. Como é que faz? Aí como é que você vai fazer? Como é que você vai render depois? Então, verdade. Tem que ter uma atenção nisso. Só pra gente terminar, aproveitando nessa parte do relaxamento, vou fazer uma pergunta que me fazem muito. Eu sou casado com uma jornalista também. E as pessoas falam, quando vocês estão em casa, vocês mudam de assunto. Não, a gente fala disso. A gente é tão apaixonado por esse negócio que a gente fala e a gente se ajuda. Ela me dá sugestões, eu dou sugestões pra ela, e a gente troca muita ideia. Porque eu amo esse negócio que eu faço. A gente não tá nisso por acaso. Você não tem fim de semana, você não tem feriado, você passa Réveillon longe da família, Natal longe da família. E eu feliz demais, tá tudo ótimo, porque eu amo o que eu faço. Quando vocês estão em outros momentos, então, por exemplo, você assiste seriado de bombeiro? Ou você lê livro com história de bombeiro? Não, é muito difícil, Celso. Eu não consigo porque é bem fantasioso. Outro dia eu tava vendo bravo. Aí você fala, pô, mas como é que você pode achar lá um bebê dentro do cano e ele tá vivo, sabe? Não deu. Então eu não consegui acessar e ficar vendo muito tempo. Não dá. Porque a gente sabe o que acontece, né, Jorge? É igual aqueles filme de piloto de avião. Vou ficar vendo isso daí. Você assiste, Jorge? Não. Também não, né? Pra falar a verdade, não. Existe um programa que eu gosto muito, que é o Mayday, que é um programa sério, que faz análise e é baseado em fatos reais. Então a gente assiste normalmente na aviação você aprende com o erro dos outros, infelizmente, né? Sim. Então claro. a gente assiste por curiosidade, para saber o que aconteceu, alguma coisa assim, mas normalmente não, né? Eu gosto muito de UFC mesmo. É mesmo? Eu UFC gosto. pra relaxar? Relaxa assistindo UFC. Fala sério, olha, que bate-papo bacana. Olha, eu falei com duas pessoas que eu admiro muito e de duas profissões que eu também admiro demais e aprendo muito com eles sempre. Tenho o privilégio de aprender com essas pessoas na minha carreira e na minha vida, em entrevistas, em informações, em casos que eu leio quando os acompanho, ou os entrevistando, ou assistindo entrevistados por outros colegas. Eu só posso agradecer, nesse dia do trabalho, a gente falar de duas profissões que são tão apaixonantes e respeitadas pela população, que continue assim, que sejam cada vez mais valorizadas, bem pagas, que tenham estrutura, que tenham segurança, para que a gente continue admirando como sempre, porque eles merecem os nossos aplausos e a nossa admiração. Capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, comandante Jorge Arbage, piloto de linha aérea internacional, obrigado. Que alegria ter vocês aqui hoje. Celso, obrigado você. A gente agradece demais o convite e o Corpo de Bombeiros, sempre à disposição das pessoas. Incêndio, resgate e salvamento, ligue o 93. Obrigado. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa. Eu agradeço, viu? Eu desejo a todos os trabalhadores um feliz dia para todos vocês. E sempre que precisar da gente, nós estamos aí também, Celso. Tem redes sociais para acompanhá-los ou acompanhar? Sim, o Corpo de Bombeiros ele está no Twitter, no Instagram e também no Facebook. É o Corpo de Bombeiros da PMSP. E siga lá, porque a gente sempre coloca muitas coisas legais, de dicas importantes, para você saber o que fazer numa hora tão difícil. Bacana. Rede social? Tem. CMT de comandante, Jorge Arbage é meu nome. Muito obrigado. Que alegria. Obrigado você. Que alegria, meu irmão. Muito obrigado. Valeu. Sempre. Obrigado. Você sabe que esse espaço aqui é de vocês. O Corpo de Bombeiros tem espaço garantido aqui. Precisou, liga pra gente, entra no ar. Você sabe disso, né? Muito obrigado. Qualquer dica, prestação de serviço, tem que avisar a galera. Por favor, saiba que esse espaço é de vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Seguinte, rápido intervalo a gente vai fazer. No próximo bloco vamos falar das mulheres no mercado de trabalho e às vezes da volta. A mulher se afasta do mercado de trabalho para cuidar da família, para cuidar dos filhos, naquele momento em que ela às vezes precisa fazer isso. E como volta depois? E aí? Aí o mercado mudou, o mercado muda rápido. Como faz para voltar? Tem jeito? Tem jeito. E a gente mostra para você depois do intervalo. Não sai daí, minha amiga, essa dica é para você. O Dia Azuca tá de volta agora com a sua participação nas redes sociais, que eu adoro mostrar isso. Comentários da galera, o pessoal participando. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu pra gente, o pessoal mandou pra gente, você já sabe o que fazer. Sempre Dia Azuca. Pode escolher Facebook, Twitter, Instagram, o que você quiser. E depois tá tudo no YouTube. Tem as minhas redes sociais também. Eu destaco o Instagram, que é o mais fácil e que a galera da produção tá monitorando enquanto eu tô no ar, que é o @Zucatelli. Me segue lá, escreve o que você quiser, a galera da produção pega aqui. Tem comentário aqui? Vamos ver se tem mais gente aqui. Opa, tem sim. Ó, a Carla Fernanda Nogueira, amando cada dia mais o programa. Obrigado, Carla. Obrigado. A gente faz pra vocês. Vocês sugerem, a gente faz as pautas pra vocês. Olha a Neiva Santos. Zuca, assista o programa como se estivesse conversando com alguém amigo na sala de casa. Energia muito top a sua. Obrigado, esse é meu objetivo. Aqui é a sua sala também. Vocês estão em casa aqui. Vamos lá. Olha, a Quinteiro 24. Zuca, parabéns pelo programa. Estou te acompanhando todos os dias. Muito, muito, muito obrigado. Faça isso você também. Tá na hora de trabalho?
vê pelo celular. É grátis no app da Gazeta. Instala lá, você assiste, entendeu? Sabe aquele momento, vai comer, pá, tá ali comendo, assiste o Zuca, né? Manda sua pergunta, participa, beleza? Deixa eu falar com a Priscila, que é coach. É coach palestrante para mulheres. Priscila, mais uma vez, obrigado pela presença, meu amor. Eu que agradeço. Papo importante no dia do trabalho nosso, porque muitas mulheres abandonam a carreira. E não vamos fazer nenhuma crítica nisso, porque é um momento, é uma decisão, a decisão que ela tomou. Se você tomou essa decisão, minha amiga, tá lindo, parabéns pra você, você escolheu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas em algum momento você pode querer voltar, por vários motivos. Porque os filhos já estão crescidos, já saíram de casa, então agora você tem mais tempo pra poder retomar a carreira. Ou você parou do maridão, você parou e agora você quer a sua independência. O motivo não importa, você quer voltar pro mercado de trabalho. Às vezes não é fácil, porque o mercado muda. Como é que essa minha amiga se prepara para essa volta, Priscila? O mercado muda e costuma não olhar com bons olhos quem ficou fora por um tempo. Porque então, você fica aquele papo de não ter experiência, né? Então o primeiro passo é mostrar que não ficou parada de todo e que de alguma maneira deu um jeito de desenvolver outras competências. Tá. E assim, hoje em dia acho que ninguém mais tem desculpa para dizer que ficou absolutamente parada. Tá. A gente tem muitos cursos online, a gente tem muito material grátis, a gente tem acesso a bibliotecas de universidades do Brasil e do exterior. Então já vamos fazer uma coisa bacana, isso que você está falando é legal. Então já vamos pensar nessa minha amiga que está em casa e que está fora do mercado de trabalho, mas que pensa em voltar. Comece a se preparar para essa volta. Comece a buscar isso. Os cursos online estão aí. E você faz cursos fantásticos pela internet hoje, maravilhosos. Falamos sobre isso ontem aqui, sobre educação à distância, no programa de ontem. Tem muita opção aí online para você. Então, fica de olho, porque isso é uma maneira de você se preparar. Vai lá. E online grátis. E outra opção é você buscar um mentor, um consultor, alguém que faça o papel de anjo para atualizar você de como as coisas estão acontecendo hoje no mercado de trabalho e também te apresentar pessoas. Ter um perfil no LinkedIn com a sua experiência, postar, compartilhar conteúdo da sua área. Deixa eu explicar para minha amiga. O LinkedIn é uma rede social que é voltada especialmente para o trabalho. Então, é como se fosse um currículo teu online. Então, é uma rede social muito bacana. Se você entrar no LinkedIn agora, fizer tudo super fácil. Faz sua conta lá, igual você faz no Instagram, igual você faz no Facebook. Você instala no celular o app. Você vai, inclusive, me encontrar lá. Eu estou no LinkedIn, como muitos outros colegas. E aí, no LinkedIn, você troca ideia com outras pessoas da sua área. Você diz onde, se você está procurando uma recolocação, por exemplo, você deixa isso lá. Aí você pode se oferecer, você vai receber mensagens. Ó, tem vaga para alguém do seu perfil. Você vai lá e se candidata. É um negócio muito bacana e funciona, viu? E não é só um lugar onde você coloca o seu currículo, é um lugar onde você conhece pessoas do seu mercado, do seu nicho. Super bacana. Então, hoje em dia, houve um tempo em que o LinkedIn era uma rede social de desempregado desesperado atrás de emprego. Hoje não. É um lugar onde as pessoas vão falar de coisas importantes que estão acontecendo. Então, compartilha conteúdo, mesmo que não seja seu, mesmo que você não esteja na ativa, mas seja útil, contribua dentro dos assuntos do seu mercado. Isso é muito importante. Bom, como é que essa mulher dá esse passo? Hoje o nosso foco está falando com você, viu, minha amiga, que está querendo voltar. Como é esse passo? Vamos supor que ela resolveu voltar hoje. Ela botou na cabeça, assistiu a gente e falou, vou voltar para a minha área. O que ela faz? Eu acho que o primeiro passo é ela olhar o que ela aprendeu nesse período em que ela ficou fora do mercado. Tá. Que competências ela desenvolveu como dona de casa, como mãe, como educadora de filhos. Cita gestão do lar, gestão de crise, desenvolvimento de pessoas, autoconhecimento. Eu tenho uma frase que eu li num livro incrível chamado Liderança Começa em Casa, e ela diz o seguinte, a autora: se você já teve que dividir um frango entre 3 crianças e todas ficaram felizes, então você é uma líder. Porque satisfazer 3 crianças com 2 coxas e que vai haver disputa de poder... Todo mundo vai querer a coxa. E eleger critérios claros para quem merece ou não essa coxa é uma forma de exercitar a capacidade de liderança, de tomar decisões complexas. Né? Parabéns, mãe. Ela fez isso com 4 filhos, minha mãe. Imagina só a confusão na minha casa. É isso aí. E então, eu acho que a gente tem que aprender a capitalizar todas as nossas experiências fora do ambiente profissional para nos apoiar nesse momento e chegar com confiança, chegar com sangue nos olhos, porque a gente pode encarar a vida, a família, a chegada dos filhos na nossa vida de 2 formas. Ou como freio para os nossos sonhos, ou como um motor para o nosso crescimento. Perfeito. E eu acho que essa mulher que quer voltar para o mercado de trabalho, ela aprendeu a ver os filhos como motor. Então, sem essa de culpa.
Tá, então vamos falar um pouquinho sobre esse negócio da relação entre maternidade e carreira. Agora eu vou voltar um estágio aqui. Eu vou voltar para aquela minha amiga que está naquele momento que ela engravidou, ou que ela está planejando engravidar, e que ela quer dar uma atenção maior aos filhos, e que ela está a fim de dar um tempo na carreira dela. Como é que ela se prepara para que a volta dela não seja um problema? Ela precisa saber exatamente... Se ela tiver condições de planejar esse momento, essa pausa... Como é que a gente planeja? Vamos lá. Ela encarar isso como um sabático e pensar, ela vai voltar, talvez ela tenha que voltar andando 2 casinhas, uma casinha para trás, né? Talvez descendo de função, mudando de departamento ou abraçando projetos que não sejam do core business, ou seja, da vocação principal daquela empresa, projetos mais à parte. E é importante que ela não abandone completamente o contato com a equipe, presta atenção contato nisso. com os líderes, contato com o chefe, contato com colegas. Visita de vez em quando. E aí até utilizando, por exemplo, o LinkedIn, isso é um caminho. Você utilizando redes sociais que mantenham esse contato com o seu setor, isso vai te ajudar. Tem pergunta de telespectadora já. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Olha só, a Mônica, obrigado Mônica, me casei recentemente, em algumas entrevistas de emprego já me perguntaram se tenho o sonho de ser mãe. Olha isso, a gravidez ainda é um obstáculo para a mulher arrumar um emprego? Olha que boa pergunta, tem um preconceito com isso? A mulher que está naquela fase que ela pode ser mãe, o empregador ainda olha isso de forma preconceituosa? O empregador ainda não aprendeu a ver filhos como motor e não como freio. Então a gente precisa mudar essa cultura sim. E o nome desse preconceito é custo bebê. É por isso que o salário das mulheres costuma ser 30% menor ainda do que os homens, do que o dos homens. O custo da maternidade envolvido. O que é uma pena. Eu andei vendo uma pesquisa do Google recentemente que diz o seguinte: o número de buscas por congelamento de óvulos nos últimos 5 anos aumentou em 89%. A gente falou sobre isso aqui. Isso é incrível, né? Você vê que a mulher, ela não quer abrir mão de 2 sonhos. A empresa ainda não dá o suporte necessário para a mulher exercer a maternidade e poder exercer a carreira, crescer, assumir mais responsabilidades, o que é uma pena, porque indica também que tem alguém criando essa criança por 2, porque para todo ansioso tem um folgado. Então tem alguém deixando de fazer a sua parte nessa história. Me preocupou uma coisa que você falou, você disse assim que às vezes isso acontece pelo custo bebê, ou seja, como a empresa sabe que ela vai ter um custo maior com aquilo, com aquele momento da vida da mulher, ela leva isso em consideração e isso atrapalharia os ganhos iguais das mulheres. Ou seja, você acha que a atual legislação brasileira acaba atrapalhando a mulher nesse sentido, no lugar de proteger? A legislação que permite e que oferece alguns benefícios para o momento da gestação, como a licença maternidade, esse tipo de coisa. Você acha que isso acaba atrapalhando a mulher? Isso é colocado no custo das empresas e aí por isso que a empresa, sabendo que tem esse custo, paga menos para a mulher? Zuca, a mulher sempre vai pagar a conta. Se não tiver legislação, ela vai ser explorada. E a gente sabe que muitas mulheres voltam... Então não dá para culpar a legislação nesse sentido. Não dá. Tem que ter essa proteção. A lei tem que fazer o papel dela. Tá certo, agora, perfeito. As empresas têm que mudar a cultura e as famílias têm que mudar a cultura. E quando você se casa, você tem que conversar seriamente sobre o papel que o seu companheiro ou sua companheira resolvem exercer no caso de terem filhos. Dá uma dica pro maridão, então, agora, naquele momento que a mulher dele tá pensando em engravidar, para ele dar um apoio para ela, para que isso não vire um problema para a vida profissional dela. Eu acho que a carreira dos dois tem que estar dentro de um projeto maior de família. Então, eles têm que decidir juntos. Quando eu desacelero, você dá um pique. Quando eu der o pique, você desacelera. É assim, um tem que carregar a pastinha do outro, sabe? Então, eles têm que conversar sobre plano de carreira e plano de família e fazer um alinhamento disso. Agora, a gravidez aconteceu, vai vir um bebê de alguma maneira, ele tem que estar presente, ele tem que se fazer presente e vai ter que passar mais tempo e dedicar mais energia a esse momento, principalmente dando suporte para a mulher. Ai, mas não tenho jeito com bebê, não tenho jeito com criança. Tá, mas você pode colocar o lixo para fora. Você pode lavar mais louça. Faz outras coisas, claro. A casa é sua, você mora lá, então desonera no que der pra desonerar. Faz compra, vai ao supermercado, se encarrega das contas. Ajuda a gata aí, meu irmão. Suporte, tem que ter. Alguns países têm uma licença paternidade maior que a nossa. Isso acaba virando um estímulo importante para que o homem participe mais? Super importante. Eu tenho visto empresas... Não tô pedindo mais licença paternidade no Brasil não, viu, gente? Não é isso não, só tô tentando entender. Eu acho que pedir licença paternidade, mais licença paternidade, é
um movimento positivo porque mostra a vontade de se envolver naquilo que é a função paterna. Tá, perfeito. E desenvolver a paternagem, o vínculo, o sentimento, o gostar de cuidar. Você acha que isso ajudaria se a gente tivesse no Brasil isso? Ajuda, na prática ajuda e o homem se envolve mais. Ajuda. Até porque para cada homem bem-sucedido tem 1, 2, 3 mulheres cuidando do entorno da vida dele. Alguém está passando a camisa daquele cara que entra naquela reunião super alinhado. Então, por que não ele ter mais participação nas questões domésticas, nas questões familiares? É uma questão de equilíbrio, não tem mais cabimento a gente achar que a mulher tem que continuar numa posição de retaguarda quando os dois têm talentos. E a mulher é mais escolarizada, Zucca. Ela passa mais tempo na escola. Quando sobra um dinheirinho, o que ela faz? Estuda. Ela faz um curso ou compra um livro. Isso é fato. Né? Então, estamos perdendo talento aí. Vamos aprender a valorizar isso. Eu tenho alguns exemplos importantes de amigos meus, não poucos hoje, viu? Graças a Deus, que eles tiraram o pé do acelerador porque as mulheres estavam melhor na carreira. E sem qualquer preconceito, estão felizes da vida. E numa boa, fizeram essa opção. Eu tenho um amigão meu que se casou com uma holandesa, já tem uma cabeça um pouquinho diferente, né? Uma questão cultural um pouco diferente. Ela muito bem sucedida, estava até expatriada, estava aqui no Brasil, ele se casou com ela e a carreira dela estava um degrau bem acima da dele. E ele teve que ter essa consciência. E ele teve médico formado, deu um tempo, parou tudo e falou, vou com ela. Vou com ela. E ele foi voltar a estudar e retomar a carreira dele 15 anos depois. E tudo bem. E tá beleza, tá muito bem resolvido com isso. Porque é isso, você precisa olhar e saber qual é o momento de cada um. E saber como time, como equipe, que carreira você vai investir naquele momento, é isso? Às vezes a mulher está a um passo de chegar numa posição de liderança cuja remuneração vai melhorar a vida de todo mundo e ela é obrigada a largar, voltar para trás. Meu amigo, sem preconceito, hein? Tem mais pergunta do telespectador aí. É a Tati. Na opinião de vocês, a mulher no mercado de trabalho ainda precisa provar mais competência que os homens? Precisa? Ela sente que precisa. E quando ela sente que não precisa, ela é encarada como exibida, se achona, metida. A gente não foi treinada, nós mulheres não fomos treinadas para falar bem das nossas qualidades e das nossas conquistas. Então a gente foi treinada para ser humilde, para ficar na retaguarda, esperar ser elogiada e nunca falar, puxa, eu estou muito feliz porque eu consegui uma vitória, eu vendi mais. E o homem já foi educado para falar de vitória, de conquista, porque isso está atrelado ao que significa masculinidade, ao que se convencionou chamar de masculino na nossa cultura. Ele se vende melhor. Ele se vende melhor. Olha, outra pesquisa interessante, essa é da HP, da empresa HP. Quando tem uma vaga de emprego, os homens com 60% dos requisitos mandam um currículo para essa vaga. 60%, tá. Eles têm só 60% dos requisitos e ainda assim eles se acham no direito de se candidatar. Tá. A mulher só manda o currículo se ela tiver 100% dos requisitos. Ou seja, ela teme ser percebida como uma fraude. A passo que o homem fala, bom, o que eu tenho já dá para saída e o que faltar eu dou um jeito de compensar depois, de aprender, correr atrás do prejuízo. Isso é falta de confiança? É falta de autoconfiança e muito como a gente cria crianças. A gente cria meninas para serem de posições de suporte, para serem amigas, conselheiras, servis, e a gente cria homens para serem espertos, malandros, dominadores, competitivos. Então essa mudança começa em casa. Então vamos lá, agora a gente vai dar um outro recado também, não só para minha amiga e para o meu amigo, pensando neles próprios, na carreira dela, na carreira dele, mas também no futuro dos filhos. Que recado a gente passa para os nossos filhos e para as nossas filhas, para que a gente consiga daqui a alguns anos mudar um pouquinho esse quadro? Em primeiro lugar, cada um pode ser aquilo que quiser. O seu filho ou a sua filha. Você viu que legal a entrevista agora do Capitão Palumbo? Não sei se você estava ouvindo. Incrível. Ele falou que a filha dele quer trabalhar na cavalaria, quer ser soldado da Polícia Militar na cavalaria. E ele está apoiando. Ele falou, você não quer ser bombeira? Não, eu quero ser da cavalaria. Então tá bom. Então ele está dando informação para ela, para que ela chegue lá. Uma das maiores dores psicológicas do ser humano é sentir que ele não pode ser aquilo que ele nasceu para ser. E a gente só pode ser muito bom em alguma coisa quando a gente sente que está atendendo um chamado, colocando os nossos talentos em prática a serviço das pessoas. De resto, a gente sempre vai resvalar na mediocridade. Pra gente terminar, você é palestrante para mulheres e eu imagino que você veja muitas mulheres ali na tua plateia com esse sonho. Qual é o momento em que o olhinho dela brilha e ela ganha essa confiança que ela precisa?
Qual é o insight? O que de fato mexe para transformar? Eu quero que você faça isso com a minha amiga que está em casa, para você roubar um pedacinho da tua palestra e fazer isso para dar um chacoalhão na minha amiga que está lá e está precisando desse momento. Para onde que eu falo? Para lá, para cá, para cá? Olha direto para aquela câmera ali. Amiga do Zucca, agora você é minha amiga também. Não compara os seus bastidores com o palco de alguém. Não compara o seu treino, o que você sofre em casa, tudo que você passou no passado, com alguém que você vê lá brilhando no palco, alguém que você vê brilhando numa posição de diretoria. Então, por trás de alguém que está tendo muito sucesso, tem insegurança, tem sofrimento, tem pressão, tem dor de barriga, tem tremedeira. Vai com tremedeira mesmo. Pensa no seguinte, no começo, quando você era uma menina de 5, 6 anos, não existia medo, só existia o seu sonho, só existia o amor. Retoma essa menina e faz ela ter orgulho de você. Ganhei meu dia aqui. Priscila de Sá, coach, palestrante para mulheres. Que recado legal, minha amiga. Adorei te receber. Eu também. Obrigado. Que dicas legais, muito legal, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Parabéns, que a gente continue dando essa chacoalhada. Como é que a galera te encontra aí? Meu canal no YouTube, Pri SA. Pri SA. Perfeito. Vamos acompanhar. Se inscreva lá no canal dela e clica no sininho para receber as notificações. Obrigado, meu amor. Vamos dormir bem? Dicas para você dormir bem. É isso aí, olha. A gente está falando sobre o momento do sono. Ele é otorrinolaringologista. Cara, é a segunda vez que eu falo essa palavra. Hoje eu acertei. Eu estou muito feliz comigo. Parabéns. Porque obrigado, porque não é fácil falar isso. É por isso que a gente fala só otorrino na prática, porque não é fácil falar isso. Fica mais fácil. É isso. O George do Lago Pinheiro é especializado em problemas do sono. Muita gente dorme mal. A verdade é que as pessoas às vezes dormem mal e aí elas trabalham mal, elas ganham peso, elas não percebem porque a vida está tão difícil, quando elas poderiam resolver isso simplesmente melhorando a qualidade do sono. Tá certo isso, Jorge? Tá muito certo, né? O sono, ele tá em tudo. E o sono hoje está na moda, né? Todo mundo fala sobre sono e graças a Deus por isso. Porque dormir é como comer, como precisar ir ao banheiro, então a gente precisa enxergar o sono como uma necessidade fisiológica. Por que as pessoas precisam dormir bem? O que muda quando uma pessoa não dorme bem? A gente tem problemas tanto a curto prazo quanto a longo prazo quando não se dorme bem. Então, por exemplo, se eu não durmo bem, eu tenho mais cansaço, indisposição, eu não tenho rendimento no meu trabalho, no meu estudo. E a longo prazo tem diversas doenças que estão relacionadas com o problema do sono. Por exemplo, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, diabetes, problemas neurológicos. Então, dormir é fundamental. Faz toda a diferença. Sim. Como o nosso corpo funciona enquanto nós dormimos? De que maneira a gente recupera as energias? A gente pensa que dormir é um desligar, né? Como se nosso corpo não funcionasse nada, mas isso não é verdade. Durante o nosso sono, muitas funções acontecem. Hormônios são liberados, restauração de células, produção de proteínas, então é uma série de coisas. E só acontecem durante aquele momento do sono, porque esses hormônios eles funcionam à noite. Então, se nós não dormimos, essas funções elas não acontecem. Então, aquela história de dormir no dia seguinte para compensar é uma história de redução de danos. Mas, na verdade, aquelas funções elas foram perdidas se a gente, noite após noite, não dorme bem. Aquela turma que deixa acumulado pouco sono durante a semana para dormir no fim de semana, ela não está recuperando de verdade? De verdade, não. Ela reduz um pouco os danos, mas aquilo que é para ter acontecido naquela noite não está acontecendo. E aproveitando que a gente está falando aqui no dia do trabalho, e para aquele meu amigo, para aquela minha amiga que trabalha na madrugada e normalmente dorme durante o dia, ela está perdendo muito com isso? Na verdade, os trabalhadores em turnos, né, que são quem trabalha durante a noite, são pessoas que essa atividade a longo prazo ela pode sim trazer malefícios para a saúde. E vale destacar também aquelas pessoas que trabalham em funções que exigem muita atenção, como por exemplo, motoristas, os médicos, né, os corpos de bombeiros, pilotos de avião. Isso, exatamente. Como também operadores de máquinas, porque, por exemplo, pessoas privadas de sono, que não dormem a necessidade que elas precisam, elas estão mais sujeitas a problemas de saúde e, inclusive, acidentes no seu trabalho. Então, é um dado muito alarmante isso, porque a principal causa de acidente de trânsito no Brasil não é bebida alcoólica, mas é dormir no volante. Tá brincando? Sim. Vamos lá. Então agora vamos falar sobre horas de sono. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal da minha produção deixou aqui por minha causa. Então já eu faço. Tem pergunta do telespectador já? Olha o Guilherme Lucas aqui. Se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que não preciso dormir as horas recomendadas? Que pergunta boa. Isso é muito importante essa pergunta, porque, em primeiro lugar, se eu acordo, o que eu faço? Eu fico esperando o sono na cama? Contando carneirinho? Então, eu vou dar uma dica muito importante. Vai. Se você acordar
e você fica na cama por no máximo 20, 30 minutos. Se o sono não vier, levanta da cama. Tá, não porque fica ali. ficar na cama cria uma sensação de angústia. Dá uma ansiedade, É uma cara. ansiedade, então é muito pior. Vai, levanta, faça uma leitura agradável, não precisa ligar a TV, tudo Tá. bem? Então, depois que o seu sono estiver retornando, aí você retorna para a cama. Ah, perfeito. Então vai fazer alguma coisa fora da cama. Isso, e também não vai fazer, não vai ler um livro de terror, não vai assistir televisão. Não vai pra filme. academia. Isso, Vai- exatamente. vai pra É uma esteira. leitura agradável, para relaxar. Alguma coisa pra você Isso. relaxar. Bom, opa, tem mais aqui? Não vai ficar no Facebook, né? Não, Facebook não. E o celular esquece, né, na madrugada. Esquece o celular. Isso. A luz do celular antes de dormir tira o nosso sono? Atrapalha o sono? Esse é um problema muito sério. Ana Porque... Cláudia, minha esposa, atenção, hein, agora. É pra você isso daqui. Vamos lá, Ana Cláudia, é o seguinte. A luz do celular, do notebook, da TV, que é um espectro de luz que nós chamamos de luz azul, ela inibe aquele hormônio muito importante para o sono, que é a melatonina. Então, se a gente está exposto a essa iluminação intensa, a gente não libera ou atrasa a liberação desse hormônio. A gente demora mais pra pegar no sono? Demora depois? muito mais. Para você ter ideia, uma pesquisa falou que em torno de 4 horas de exposição à luminosidade celular, notebook, televisão, já é suficiente para atrasar em 1 hora o início do sono. Peraí, fala de novo esse número? Quanto? Mais ou menos 4 horas de exposição à luminosidade do celular, notebook, televisão é suficiente para atrasar em 1 hora o início do sono. Em 4 horas a gente fica fácil, né? Muito fácil, né? Todo mundo. Todo mundo fica. Todo mundo. Então, gente, olha só, hein? Aquele negócio, vou ficar no celular um pouquinho pra ver se eu pego no sono. Não, você não tá pegando no sono. Você tá atrasando o seu momento de dormir. Você tá se privando do sono e ainda tá piorando a qualidade do sono. Exatamente, porque na verdade essa iluminação, ela atrasa o início do seu sono e a dependência tecnológica que faz as pessoas às vezes responderem mensagem de celular, de grupos na madrugada, fragmenta o sono. Para você ter ideia, aquela luminosidade do recebimento da notificação de mensagens é suficiente para você não ter um sono mais profundo. O lugar do celular à noite dentro da gaveta, então? Dentro da gaveta. Ou você pode utilizar aquelas tecnologias, né, o modo não perturbe, que aí você não recebe as notificações, tanto de ligações quanto de mensagens. A não Isso ser é que muito você importante. precise disso, que o seu trabalho exija isso, dá uma desligada no bicho ali, deixa ele um pouquinho pra você poder dormir. Vamos lá sobre as horas de sono, que eu tenho certeza que a minha produção colocou isso aqui por minha causa. Vamos lá. Tem que dormir 8 horas mesmo? Pois é, tem essa história de 8 horas, né? Tem pergunta Então, aqui depois, ó. Já a gente faz essa pergunta, mas só me fala desse negócio das horas. É muito importante a questão sobre o horário de sono. Por quê? Porque existe uma média populacional. E quando a gente fala de média, tem algumas pessoas que fogem um pouco, tanto para menos quanto para mais. Tá. Então a média é em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Boa parte da população vai precisar é a disso. média. Isso, Tá. a média. Algumas pessoas vão precisar mais, e nós chamamos de dormidoras longas, Tá. e algumas pessoas vão precisar menos, que nós chamamos de dormidores curtos. Perfeito. Então tem algumas pessoas que vão precisar um pouco menos sim. Qual é o segredo disso? É atingir o tal daquele... É alfa que fala? Na verdade, assim, a gente tem fases de sono. né? Você atingir aquela fase mais profunda, você chegar àquela fase mais profunda mais rápido, porque, agora falando sério, se eu dormir 4 horas, eu tô legal. E eu tô legal mesmo. Eu durmo 4 horas e eu acordo muito esperto, muito bem, acordo ligadão com 4 horas. Menos do que isso, já atrapalha. Mas se eu dormir 4 horas, eu fico beleza, fico zerado. Será que eu consigo relaxar muito rápido, é por isso? Na verdade, sim, tem que avaliar, porque 4 horas eu acredito seja um número um pouco Como é que chama? restrito. Sono REM, é isso? Na verdade, nós temos fases de sono e tem o sono profundo, que é o N3, né, que é o da fase de sono não REM. E temos o sono REM, que é um sono muito responsável por memória, consolidação da memória, também por questões neurológicas, então é uma fase de sono muito importante. E essa fase, ela não acontece de uma vez, ela é um ciclo. A gente acontece em vários momentos durante a noite. Então o sono REM, por exemplo, é também um sono que a gente tem boa parte dos nossos sonhos. Então é muito importante a gente ter todas as fases do sono, porque cada fase tem uma fisiologia própria para isso. Jorge, qual é o mínimo, então, de horas? A gente considera um Recomendado. mínimo de horas, assim, o ideal é em torno de 7 horas, 7 horas e meia. Agora, isso é a média, né? Média. Mas quando algumas pessoas podem ter, que são dormidores curtos, geralmente em torno de 6 horas. Vou ter que aumentar umas duas aí. Mas, Fala, pode falar. mas lembrando que, assim, o dormidor curto é porque o organismo dele funciona dessa forma, né? Mas é o meu mesmo. Não é que eu durmo isso porque eu tenho outra coisa pra fazer. Não é que eu já acordo ligadão mesmo. Deixa eu ver. E eu não tenho insônia, tá? Na hora que eu decido dormir, eu durmo. Não é que eu demoro. Não eu tem durmo só dificuldade, Não, né? não é que eu durmo só 4 horas porque eu fico 2 horas rolando na cama. Não. A hora que eu decido dormir, eu durmo. E pronto, eu desmaio, cara. Vamos lá, que tinha uma pergunta de um colega nosso aqui. Vamos ver quem é. É do Jorge Takehara, da
dar um cochilo depois de almoçar também faz bem? Essa questão do cochilo é muito importante. Vai, me conta isso. Vai lá. Essa é uma pergunta muito frequente. Eu sempre falo o seguinte: você tem necessidade desse cochilo? Essa é a primeira pergunta. Porque algumas pessoas elas se sentem obrigadas a ter o cochilo porque o marido, o vizinho tem. Não, é se você sentir necessidade. E caso você tenha essa necessidade, esse cochilo não pode ser um cochilo muito longo. O que é um cochilo? Um cochilo em torno de 30 minutos, ele é restaurador e ele não vai atrapalhar o seu sono noturno. Mas também isso depende de cada pessoa, não é? Se você tiver necessidade. Porque, por exemplo, olha aí, eu já dando meu exemplo aqui de novo. Fazer uma consulta aqui. Eu tô aproveitando. Porque, sério, se eu tirar um cochilo desse, acabou meu dia. Eu acordo depois estragado, eu não faço mais nada. Se eu der uma paradinha dessa, se eu der 30 minutos, acabou, cara. Quando eu acordar, não sirvo pra mais nada. De verdade, pra mim não funciona. Pra você ele não serve. Então, assim, não há necessidade pra você tirar esse cochilo. Então, fique em paz, não se obrigue. Não se obrigue. Eu só vou me obrigar a dormir um pouquinho mais. Um pouco mais. Vamos lá. Exercícios físicos influenciam na qualidade do sono, pro bem ou pro mal? Por exemplo, depois de treinar, que o pessoal que treina à noite, tem uma turma que prefere treinar de manhã, uma turma que prefere treinar à noite. Alguma dessas opções pode atrapalhar ou melhorar a qualidade do sono? É muito importante quando a gente fala sobre o horário para atividade física, a gente entender que as pessoas têm ritmos diferentes. Perfeito. Algumas pessoas são mais matutinas, outras são mais vespertinas, e aí o horário da atividade física, o ideal é respeitar o seu próprio ritmo. Por exemplo, se eu sou mais noturno, se eu funciono muito mais à noite, quanto mais tarde for a minha atividade, mais difícil será para eu pegar no sono, porque eu funciono muito bem à noite. Agora, se eu sou mais matutino, o ideal é que essa atividade física também não seja nem muito cedo, né, também, e que não seja também muito tarde da noite, porque minha energia já não está no funcionamento pleno, né? Você já viu pessoas que tinham às vezes dificuldade para dormir, passaram a treinar à noite e até o cansaço físico ajudou a dormir melhor? Sim, a atividade física de uma forma geral, ela é tão importante quanto uma noite de sono agradável e suficiente, como também uma alimentação adequada. Só que precisa ser feito no horário adequado para o seu corpo, para o horário da pessoa. Então não tem uma regra, não é para todo mundo que vai ser melhor à noite. A gente precisa se conhecer, ter o autoconhecimento do seu corpo. Tem que testar mesmo, né? Exatamente. Treina à noite e vê como é que você vai se sentir para dormir, por exemplo. A única coisa que eu não recomendo são os treinos na madrugada, academia 24 horas. Realmente isso eu acho que é algo que vai contra o funcionamento do próprio corpo. Já fiz isso, não me fez bem. Sério, eu já fiz. Não faz mesmo. Teve uma época que eu fiz isso daí, mas não foi legal não pra mim. Me atrapalhou. Melhor não repetir. Não vou fazer isso não. Não acho legal não. Vamos lá. A relação entre... Você citou rapidamente aí a alimentação. Aquela história lá de você comer carne à noite você tem que comer leve, só uma saladinha e tal. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é fato? Como é que é? Atrapalha o sono? O tipo de refeição que você tiver à noite? Uma alimentação mais pesada, digamos assim, ela vai atrapalhar sim o sono. Atrapalha mesmo. Atrapalha o nosso sono. E é importante a gente entender que o sono de má qualidade também influencia o nosso apetite no dia seguinte. Porque nós temos hormônios que são relacionados tanto à saciedade quanto ao apetite e que eles são liberados durante a noite. Então, se a gente não dorme bem, a gente tem até mais vontade de comer carboidratos, né, que são aqueles alimentos mais doces e tudo mais. Então, é importante dormir bem até para controlar melhor o apetite e a saciedade. O meu diretor está aprontando comigo no meu ponto eletrônico aqui, dizendo que eu durmo pouco porque eu tomo muito café. O café tira o sono mesmo à noite? Eu tomo expresso antes de dormir. O café, ele é um importante estimulante. Tá. Para algumas pessoas funciona um pouco mais, outras um pouco menos, mas de forma geral... Você vê que eu sou do contra, né, cara? Isso é um caso raro, né? Então, o café, a cafeína, na verdade, ela inibe uma substância muito importante no corpo, chamada adenosina. Tá. A adenosina, ela nos dá a sensação do cansaço. Diz para o teu corpo, Zucatelli, hora de parar. Então, se você toma muito café, você não tem essa sensação, você fica mais estimulado. Perfeito. E aí o seu sono não vem na hora certa. Então, gosta de café, toma um descafeinado à noite, por exemplo? Na verdade, a gente recomenda que o café, primeiro, tem que saber a dose certa, e segundo, não deve ultrapassar as 4 da tarde. Se houver uma necessidade de tomar um café noturno, que seja descafeinado, mas evite, né? Até as 4 da tarde, tudo bem, desde que sejam doses pequenas. Álcool, a relação entre álcool e sono. Tem gente que fala, eu tomo um esquinho à noite para pegar no sono. Isso é um hábito muito comum, infelizmente. Porque as pessoas associam o álcool ao relaxamento. E realmente, ele melhora o início do sono, mas é um sono de qualidade muito ruim. É um sono em que algumas fases elas podem ser até suprimidas. E a pessoa pode dormir, mas não tem aquela sensação do descanso. Além do mais, o uso do álcool para dormir ele pode gerar dependência alcoólica. Vira um vício. Exatamente.
como muitas vezes dos remédios também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que falou, eu só durmo se eu tomar remédio. Eu falei, pelo amor de Deus, menina de menos de 30 anos aí já está dependente disso e ela já fala, não, se eu não tomar remédio eu não durmo. É sério isso, tem muita gente que faz isso depois. Tem gente que precisa efetivamente, mas tem gente que faz uso sem responsabilidade. Muitas pessoas pensam que dormir tem uma pílula mágica, né? Eu vou tomar o remédio e eu vou dormir super bem. Quando, na verdade, para a gente dormir bem, a gente pode mudar hábitos muito simples. E, às vezes, a gente está focado no medicamento. Então, há casos sim que o medicamento... às vezes? Na verdade, hábitos como, por exemplo, eu ter uma rotina, eu ter um horário para dormir, horário para acordar, como não se expor, por exemplo, a luminosidade do celular próximo ao horário de dormir. Eu tenho um amigo que diz que só dorme faz 10 anos só se ele tomar remédio. E às vezes no meio da noite ele acorda e ele toma outro remédio porque ele acha que o remédio já passou efeito. Na verdade, alguns medicamentos podem até levar à tolerância. Então, a pessoa fica tomando cada vez doses mais elevadas para atingir aquele objetivo. Mas uma dica muito séria é que você nunca deve tomar o remédio do seu vizinho, da sua mãe ou alguém de casa. Porque, às vezes, esse remédio, para você, ele pode ser até um veneno. Então, nunca tomar remédio de outra pessoa. Peça orientação médica. Sempre. Vamos lá. Informação agora importantíssima. E eu tenho certeza que muita gente já percebeu isso. Relação entre dormir pouco e ganhar peso. A privação de sono hoje é uma das principais doenças que nós temos, que é não dormir a quantidade de sono de que precisa. Isso desregula uma série de funções do nosso corpo, inclusive o hormônio da saciedade. E também, além da privação de sono, que é dormir pouco, é aquela pessoa que não dorme com qualidade. Então, por exemplo, não adianta eu dormir 8 horas seguidas se, por exemplo, eu tenho a apneia do sono, eu paro de respirar durante a noite. Que aí eu tenho um sono longo, mas é um sono ruim da mesma forma. Não está descansando, não está atingindo o momento ideal e não está estimulando aquela produção de hormônios que você disse. Exatamente. Então, durante o dia eu vou ter as consequências disso tudo, né? Vai descontar na comida, porque você vai estar sentindo mal. Descontar na comida, eu quero comer alimentos mais doces, mais calóricos, porque o desequilíbrio desses hormônios durante a noite me provoca essa reação. Tirando rapidamente do nosso bate-papo aqui, me dá então 3 dicas básicas agora, para minha turma que está nos assistindo agora, para minha amiga querida, para o meu amigo, que gostaria de dormir um pouquinho melhor. 3 dicas do que essa pessoa, pode ser que você diga que elas não devem fazer ou que elas devem fazer para tentar dormir melhor na noite de hoje. Primeiro lugar, tirar a TV do quarto. Você assiste o programa, mas assiste na sala, tá? Perfeito. Segundo lugar, controlar o uso de celulares. Isso é muito importante. Tá fácil, certo? Tá fácil, gente. E outra coisa também é fazer do quarto um ambiente exclusivo para dormir. Não é a sua sala de trabalho, não é uma extensão da sua faculdade. Ele é um ambiente exclusivo para o sono. O seu cérebro associa dessa forma. Então, transformar o quarto num ambiente só para dormir. Não leve um livro de trabalho, de estudo para a cabeceira. Leve um livro de momento de relaxamento. Jamais. Deixa esse de trabalho para o lado de fora do quarto. Exatamente. O quarto é só para dormir. Legal. Namorar também pode. Tá? Namorar pode? Namorar pode. Tava preocupado já, cara. Ainda bem que ele falou isso, ainda bem. Meu, que papo legal. Jorge do Lago Pinheiro falando sobre como a gente dorme melhor. O pessoal quiser te achar, onde é que acha? Olha, eu tenho uma conta no Instagram, @Dr. George Pinheiro. Sempre tô dando dicas de sono. Escreve pessoas... George. Isso. George. George. Tá. E sempre tô dando dicas de sono lá, então vai ser bem legal ter essa interação. Fala de novo, Instagram. Dr. George Pinheiro. E é doutora DR? DR George Pinheiro. Tudo junto. Gente, vamos seguir pra gente dormir melhor. Meu amigo, eu adorei o bate-papo. Muito obrigado. Imagina. Vamos dormir melhor. Vou tentar dormir 5 horas, vai. Vamos negociar. Tá bom? Vou cobrar. Muito legal. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem um exemplo pra você. A gente tá falando de dia do trabalho, não é? Hoje é o dia do trabalho. A gente trouxe exemplos legais. É um cara... self-made man, aqueles caras que fazem acontecer. Em determinado momento ele falou assim, vou ter o meu negócio, vou fazer acontecer, vou ajudar a construir melhor o Brasil. Um cara inspirador. Vou bater um papo com o Juarez Filho depois do intervalo. Não sai daí, porque é legal ouvir a história dele. Vai mexer com você. Não sai daí, a gente já volta. Gente, vou falar uma coisa pra você. É sério isso. Isso é um papo sério aqui. Tapi, é sério. Tô falando sério aqui. Ó, presta atenção. Eu gosto tanto desse programa, eu aprendo tanto nesse programa. Eu espero que vocês gostem também. Porque é tanta entrevista interessante, é tanta história boa, não é? É tão legal isso. Estou muito feliz de fazer esse programa, que eu estou aprendendo muito aqui. E a turma que assiste a gente também está elogiando. Isso me deixa muito feliz. Quer ver? Ó, deixa eu ver os comentários nas redes sociais. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, que eu fico muito contente com isso. Ó, Cecília Guimarães, parabéns, Zucca, pelo programa. Eu aprendo muito. Obrigado, meu amor. Eu nem sabia que a primeira mensagem ia ser essa. Juro. Sério, eu falei de coração.
Esther Magalhães, programa show de bola. E com todo respeito, porque com certeza tem idade pra ser sua mãe. Mas o Zuca tá gato, hein? Obrigado, Esther. Um beijo pra você. Obrigado, meu amor. Não tem idade pra ser minha mãe, não, que eu pinto o cabelo. Sônia Artes, você já cometeu alguma gafe no ar e rio depois? Menina, olha só, já. Vou te contar. Sabe uma vez o que aconteceu? Eu tava ao vivo e tinha uma repórter muito engraçada, falando informações de trânsito. Aí ela começou a falar umas coisas assim, ela errava o nome da ponte e tal. E a gente começou a achar isso tão engraçado, mas tão engraçado que eu tive que chamar o intervalo, menino. Porque eu não conseguia falar. Eu perdi o controle. Mas eu ria. O que acontece? É da vida. O programa ao vivo é assim, a gente se diverte. E é mó legal isso, não tem problema não. Amanhã tem desafio pra mim. O Rubens Ichara vai aprontar aquele negócio que ele faz lá, que roda a roleta lá, e aí a gente tem que descobrir qual é a reportagem que ele vai fazer. A gente já deu várias sugestões de pauta pro Rubens, vou dizer que vai ter muita coisa legal pra ele fazer, mas eu não lembro qual é a de amanhã. Ah, não, acabei de lembrar. Mas não posso contar ainda não, né? É segredo? Só posso contar amanhã? Já lembrei, mas tem a ver com arte. É muito legal. Foi a primeira que eu descobri. É a primeira vez que eu descobri, mas eu já descobri. Tá aqui, ó. Ó, é fácil demais, ó. Começa com a letra T. Galera, tá muito fácil, sério. Até eu descobri. Ó, começa com a letra T. Ó, arte, uma pessoa, que é uma mulher, e o Brasil. Hashtag desafio pro Zuca. Você sabe qual é o tema da reportagem de Rubens Ichara? Então você marca lá com a hashtag Desafio pro Zuca, com a hashtag de Azuca, posta nas suas redes sociais ou escreve lá nas nossas. Sobre o que é a reportagem de Rubens Ichara ou sobre quem é a reportagem de Rubens Ichara, porque eu já descobri. Quero ver se você vai descobrir. Você viu agora, né? Então roda a vinheta do Você Viu, vai lá. Maria Vitória dos Santos tem só 2 anos e 7 meses e já ganhou um concurso de beleza infantil. Ela foi eleita a Miss Baby Destaque do Rio Grande do Sul. Olha que coisa mais fofa. A novidade é que a Maria Vitória tem síndrome de Down. É isso aí. A mãe dela, Tatiane, luta para mostrar para a sociedade, parabéns, Tatiane, para mostrar para a sociedade o potencial das pessoas com síndrome de Down. O sonho dela é abrir uma associação de pais e amigos dos excepcionais na cidade onde ela vive. Chama Praia de Cidreira, no litoral gaúcho. Enquanto esse sonho não se realiza, mãe e filha vêm ajudando a causa como podem, quebrando preconceitos. Se você é empresário, tem condição de dar uma força, quem sabe investir para ajudar essa mãe? Olha que legal, olha que ajuda legal que você daria. Gostei, viu? Bom exemplo. Surpresa para os fãs de Bob Marley. Depois de 40 anos num porão de um hotel em Londres, gravações inéditas de músicas. Sério isso? É verdade isso? Você tá brincando? Foram encontradas. As gravações foram feitas em shows ao vivo do Bob Marley com a banda nos anos 70. Fitas estavam danificadas com mofo e seriam jogadas no lixo. Mas, felizmente, um engenheiro de som, o Martin Nichols, conseguiu recuperar e restaurar esse material, que vai ser vendido em um leilão no dia 21 de maio. Em 3 lotes. Cada lote, agora senta. Tá sentado aí, minha amiga? Tá sentado, minha amiga? Cada lote tem preço inicial de aproximadamente R$130 mil. É pra fã mesmo. Tem mais uma aqui? Vamos lá. Tem mais uma aqui, a última. 6 estudantes brasileiras, todas mulheres, participaram da 8ª Olimpíada Europeia Feminina de Matemática, que aconteceu em Kiev, na Ucrânia. A disputa entre 196 estudantes de 49 países rendeu ao Brasil uma medalha de ouro. Um feito inédito para o nosso país. Quem conquistou a medalha foi a estudante gaúcha Mariana Groff, olha ela aí, de 17 anos. O Brasil ainda teve 2 medalhas de bronze e ficou na 20ª colocação geral. Que legal! Adorei, adorei. Bom exemplo. Por falar em bom exemplo, deixa eu falar com esse cara, gente boa que acompanhou o programa aqui nos bastidores. Juarez Filho, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado. Que alegria, que alegria, que alegria. O Juarez, esse aqui é o livro do Juarez, mostra aqui. Lei dos Meninos Homens. Tá aqui, ó. Juarez conta a história dele, história de vida, história de batalha, história de mudanças, história de escolhas, história de um brasileiro que resolveu fazer acontecer, que resolveu acreditar que era possível e foi atrás do sonho dele. Você nasceu numa família humilde, Juarez? Nasci em Ubá, Minas Gerais, num sítio, e depois nós mudamos para a cidade, mas a família minha era... Meu pai era agricultor de fumo. Em Ubá, Minas Gerais. Ubá. Você foi o 6º de 11 filhos? 6º de 11. Tenho 5 mais velho e 5 mais novo do que eu. Você fala muito da relação aqui no teu livro, sobre da tua relação com os irmãos e com a família para
se tornar um homem. Por isso, muito da história da lei dos meninos homens. Por que isso foi tão importante e construtivo para você? É porque quando você tem uma família grande, nós somos em 11, por exemplo, na verdade os pais orientam e os filhos se criam. Porque muita gente, eu lembro que nós tínhamos uma certa dificuldade na época, na mesa era colocado um balde de leite, não tinha pão, era angu, que colocava no leite. Então criava-se uma certa união, sonhos. Eu lembro que meu pai... Aprendia a dividir, sim, compartilhar. Aprendia a compartilhar, dividir. Legal. Embora meu pai, ele sempre trabalhou muito como viajante, vendendo fumo, mas ele sempre nos ensinou a conhecer coisas grandes, coisas fortes. Meu pai não falava, quer falar sobre construção? Fala com o pedreiro. Quer falar sobre doença? Fala com o médico. Pergunta para quem entende. Para quem entende. Meu Gostei pai disso, hein? sempre orientou dessa forma. Gostei disso, hein? Isso é muito bacana. Você cita muito no seu livro um dos teus irmãos, o Beto, que teve paralisia infantil. Sim. Como é que essa relação foi importante para você? O Beto, na verdade, aos 4 meses, quando ele tem paralisia infantil, a gente, quando é criança, não entende bem, mas logo que eu fui crescendo um pouco, meu pai comentou um dia comigo que as pernas dele tinham vindo junto com a minha. Porque a criança não entende o porquê daquilo, né? Então eu carreguei o Beto nas costas praticamente até os 11 anos de idade. Cara... Então eu acostumei tanto com o peso dele que eu apostava corrida, corria. E na época, de fato, até comento muito isso, tinha muito bullying, né? Bullying, o cara chamava de cavalo, de mula. Então eu ia me virando com isso. Teve uma época, inclusive, que eu fiquei um pouco briguento, porque as pessoas faziam esse tipo de gozação, essas coisas, então eu acabava ofendendo. Você reagia? Eu lembro uma vez, um dia, que eu estava atravessando a rua e um cara buzinou só para ver a gente correr. E eu corri e caí com ele. Aí o cara saiu de carro assim e dando risada. Então, nessa época, eu tive muito disso, mas graças a Deus foi uma época, passou. E o que você aprendeu? O que você tirou disso? Porque quando você passa por situações assim, a gente sai mais forte desse tipo de coisa. Forte. O que mexeu isso com você? O que você aprendeu com isso? Você aprende a lidar com determinadas pessoas que te olham com bem, pessoas que te olham com inveja, pessoas que te olham, que acham bonito o que você fez, pessoas que têm inveja do que você fez. Você começa a entender um pouco isso, a vaidade das pessoas, porque o Beto, ele me levou ao mínimo da vaidade e o máximo da vaidade. O Beto, por exemplo, às vezes ele saía andando, engateando na rua, e os joelhos dele eram grossos, os pés também, e raspavam no chão, e eu saía engateando com ele também. Mas eu não aguentava de dor. Mas eu fazia aquilo para acompanhar. Mas eu via como que ele vivia aquilo, como que ele aguentava aquela dor. Então isso, para mim, eu até hoje penso muito nisso, e para mim foi assim um exemplo de vida, né? Imagina. Às vezes a gente acha que tanta coisa não tá bom, né? E de repente tem pessoas que se superam tanto e sem as condições que a pessoa tem. Às vezes a gente tem tanta vaidade hoje de beleza e tal, e algumas pessoas não têm essa beleza, mas têm uma capacidade mental espetacular, inclusive de ensinar as pessoas como viver melhor também. Como é que você foi parar no garimpo? Bom, moramos no Paraná, mudamos para o Paraná acho que em 74, por aí. E nós fomos depois, passamos uma dificuldade muito grande no Paraná. Eu lembro que meu pai vendeu a nossa casa e um irmão meu, Rogério, um dia ele saiu com um Fusca cheio de fumo e rapadura, que a gente fazia rapadura, vendia fumo também. Nessa época eu trabalhei na Pernambucana, eu era faxineiro da Pernambucana, depois fui trabalhar de boy no Banco Itaú. E assim, o Rogério, meu irmão, foi para o Mato Grosso. Quando chegou no Mato Grosso, ele vendeu o fumo e vendeu a rapadura, e não pagaram o fumo nem a rapadura e roubaram o carro dele. Juarez, que recado você dá para aquela pessoa que está às vezes numa profissão, está infeliz no trabalho dela, mas ela acha que pode fazer diferente, pode começar um negócio novo, pode dar uma volta por cima, pode, e a gente fez questão de conversar com você no dia do trabalho, porque dia do trabalho não é só dia do funcionário.
Dia do trabalho é o dia de trabalhar. E a gente sabe que nesse país, se tem uma turma que trabalha muito, é o empresário. O trabalhador também, o funcionário também, mas o empresário também trabalha muito, enfrentando o custo Brasil, enfrentando os impostos, enfrentando as dificuldades que o governo coloca, que na verdade, na maioria das vezes, só atrapalha. Que dica você dá para esse brasileiro que é um povo empreendedor, para ele começar o negócio dele, para ele acreditar no Brasil? O que você fala para esse meu amigo brasileiro empreendedor? Quando uma pessoa às vezes quer tocar um negócio, muitos deles deixam de tocar e falam assim, ó, eu vou trabalhar para alguém de novo, porque eu não dei certo com isso. Então, muitas vezes, a pessoa acha que ela tem que se instruir, ela tem que ler. Quando eu costumo dizer, eu disse num capítulo do livro, que às vezes tem gente que lê uma linha e renova uma vida. Tem gente que lê um livro e conta uma pequena história. Então, a pessoa, se ela se instruir, se ela criar um foco naquilo que ela quer, a chance dela acertar é muito maior. Não que vá dar certo, a chance é maior. Por exemplo, até meu irmão diz muito isso, meu irmão Roselito, ele fala que você tem que estar dentro do campo, jogando, porque mesmo que você não saiba jogar, a bola pode bater em você e entrar no gol. Eu costumo dizer que... Ofereça-se para o jogo, né? Esses dias minha filha perguntou para mim, eu perguntei para minha filha, que ela tá cantando agora, eu falei assim, ela reclamando um pouco, eu falei, minha filha, quem você acha que errou mais jogando dardo, brincando de dardo, tem um brinquedo de dardo na casa dela? Você é o campeão mundial? Ela falou, eu, né? Falei, não, ele. Por isso que ele é campeão. Ele tentou várias vezes. Então continue jogando seus dardos. Ele errou muito mais, ele tá lá. E tá lá fazendo. Assim por diante. Você falou dela cantar, antes da gente terminar esse bate-papo, quer dizer que a gente tem amigos em comum? Um rapaz chamado César, é isso ou não? César Minotti Fabiano, é? Sim, são meus amigos. Como é que você ficou amigo dessas figuras aí? Um abraço a esses dois que eu amo tanto. Não, César é uma figura. Na verdade, uma vez eu recebi um recado que o César Minotti queria me conhecer. Um amigo meu me falou, mas ele era meio brincalhão, eu achei que era brincadeira. E eu estava lá no Rio Grande do Sul, aí tocou o telefone. Aí tocou, atendeu, eu falei, alô, olha a foto aí, ó. Ele falou, é o César Minotti. Eu falei, tá bom. O César virou e falou assim, rapaz, eu sou seu fã. Eu falei, tá bom, que maravilha. Aí você achando que era piada, né? Achando que era piada. Aí ele começou a contar a história do pai dele, falar do pai dele, eu lembrei. Eu falei, e a história foi, nós conversamos cerca de uns 40 minutos no telefone. Peguei, saí no compromisso que eu tinha, ele falou, posso ir almoçar com você em São Paulo? Eu falei, pode. E ele tem um carinho pelo pai dele, o seu Toninho do Ouro. Garimpeiro. Era garimpeiro, o pai dele era garimpeiro, conhece todo o norte do Brasil, aquela coisa toda. Aí nós fomos almoçar aqui em São Paulo, e eu peguei e fiz uma homenagem de um cartão com uma barra de ouro com a foto do pai dele, e guardei. E aí nós fomos sentar no restaurante, aí ele pegou, conversando, como eu gosto muito do respeito pai e mãe, eu achei tão bonito ele falar do pai dele, eu peguei e falei, César, eu vou te dar um presente. Aí dei um cartão escrito Toninho, homenagem ao Toninho do Ouro. Nossa. Uma barra de ouro pequenininha com a foto do pai dele. Meu Deus do céu. Aí, rapaz, ele começou a chorar no restaurante. E a Nelise, que é essa minha filha, Anne Petit, que ela canta, ela começou a pegar nele e falar, não chora não. Ele chorava. Aí ele pegou, falou, não, me deu um abraço, a gente se abraçou. Isso já tem uns 3, 4 anos. Aí ele pegou e falou, eu tenho um presente para te dar também, que é de muito valor para mim. Ele pegou, abriu a bolsa dele, me deu uma Bíblia. Olha que bacana. E dali para cá nós fizemos uma amizade que a gente praticamente se fala todo dia. Todo dia se fala, onde é que você tá, onde é que não tá. Eu faço muita pegadinha com eles. Outro dia, nós fomos fazer uma pescaria aí. Aí ele falou, vou sair, vou caçar uma onça. O César falou, né? Você vai caçar onça? Vou. Aí ele pegou, foi, né? Na volta, foi com os caras lá. Eu não ia caçar coisa nenhuma, né? Mas quando ele voltou, era tarde, eu escondi atrás de uma árvore grossa, e eles vieram subindo a escada assim. A hora que o César veio subir, eu fiz assim atrás da árvore. Tava tipo 6h30 da tarde, fiz. Ele caiu de joelho. Pá. Ele caiu de joelho. Eu peguei e falei, ele falou assim. Eu falei, calma, rapaz. Falei, e se eu morro aqui? Falei, se eu morrer, fica aí, porque carregar eu não ia, né?
César, essa foi boa, hein, cara? Quando você vier aqui, vou contar essa história aqui, quero ver você lembrar disso aqui. Você vai ter que assumir essa história aqui. Olha, a gente estava fazendo um bate-papo muito legal com o diretor-presidente da Ouro Minas, esse querido que é o Juarez Filho, que escreveu esse livro bacana aqui, falando sobre essa relação familiar, a importância da relação familiar. A gente está falando hoje sobre trabalho, sobre apoio, sobre união, sobre o que a gente aprende com a vida e o que a gente pode levar para o nosso futuro profissional. Seja a gente trabalhando numa empresa, dirigindo uma empresa ou fundando a nossa empresa, a gente fazer isso valorizando o que a gente tem de melhor, que é o ser humano. É isso, Juarez? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo dizer que tem 4 letrinhas que chega você o mais próximo do sucesso, que é SSHD. Saúde, vai, sabedoria, humildade e disposição. E aí a gente vai embora. Aí vai em frente. Vai. Meu amigo, que alegria te receber. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pelo exemplo. Foi bom demais. Quando eu trouxer César Menotti e Fabiano aqui, tu vem? Oh, lógico. Tá fechado? Vem. Então já vamos combinar isso. Tá bom. Obrigado, então. meu amigo. Obrigado. Muito obrigado.